Olá, senhoras e senhores! Eu sou Flint Lockwood. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou apresentar para vocês as 10 curiosidades sobre a história do Brasil. Curiosidades que vocês não sabiam e também curiosidades que vocês estudaram lá na aula de história. Vamos lá então? Assista esse vídeo até o final porque eu vou deixar um recadinho lá para vocês bem importante e bem legal, tá bom? Eu quero a participação de todos. Então assiste aqui, deixa a barrinha correr até o final que vocês vão ver o recadinho lá, tá certo? Essa é uma mudança no quadro Evolução da História, porque quem acompanhou o vídeo da evolução da história do telefone celular deve ter notado que o vídeo ficou muito grande e foram 2 vídeos para explicar a história inteira da evolução do celular. Então essa é uma remodelagem, remixagem, tudo aí do quadro Evolução da História, onde eu trago só 10 curiosidades sobre a história de certa coisa, tá bom? Então vamos lá! Esqueci o que eu tinha que falar. 10ª curiosidade que vocês não sabiam sobre o Brasil, ou vocês podem ter aprendido lá na aula de História. Aí não sei. O território brasileiro foi descoberto por acaso. É isso mesmo. O Brasil foi descoberto no ano de 1500, né amor? 1500. Ela tá ali jogando, não tá nem aí pra mim. Eu tô ouvindo. O Brasil foi descoberto no ano de 1500. Naquela época ali, Portugal e Espanha, acho que era Espanha. Portugal e Espanha eram as nações mais poderosas do mundo. Então, aquela época de 1500 ali é conhecida como a época das descobertas marítimas, até porque não existia GPS, muito menos Google Maps naquela época, né? Então eles saíam velejando para descobrir novas terras. E não foi um negócio assim que Pedro Álvares Cabral chegou assim e... Ele vai de caminhar, vamos lá, naquela terra lá, ver o que tem lá no Brasil, vamos ver o que tem lá, vamos conversar com os índios, pá. Eles saíram para desbravar os mares e procurar novas terras. E por acaso descobriram essa terra que nós chamamos de Brasil hoje. 9ª curiosidade. Eles pensavam que o Brasil era uma ilha. Vocês aprenderam isso lá nas aulas de história, eu tenho certeza, porque eu também aprendi. Que quando eles descobriram o Brasil, eles não chegaram e conheceram o território total, mas eles conheceram só a parte do litoral ali. Eles achavam que o Brasil era só uma pequena ilha e por isso a chamaram de Ilha de Vera Cruz. E quando eles passaram por aqui, foi só um pouco período de tempo, um pequeno período de tempo. Eles saíram para dar mais umas voltas lá, dar uns rolê com a rapaziada ali das embarcações, né? Depois eles voltaram e aí que eles desbravaram o Brasil e acharam a árvore do pau-brasil e daí que veio o nome e esses negócios todo. 8ª curiosidade, o Brasil já teve 6 projetos de bandeira. Não sei se você já soube que antes dessa bandeira que nós temos hoje em dia, com as estrelinhas ali, ordem e progresso, nós tivemos 6 projetos que foram apresentados. Vou botar aqui para vocês acompanhar quais eram essas bandeiras. Nós tivemos a bandeira do Principado do Brasil, a bandeira do Reino do Brasil, a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, a bandeira do Império do Brasil e a primeira bandeira republicana do Brasil. E nós tivemos também a bandeira nacional do Brasil com 21 estrelas, que é igual a... Fugiu. É igual a essa bandeira que nós temos hoje em dia, só que só tinha 21 estrelas. E a bandeira que nós temos hoje no Brasil tem 26 estrelas. Uma curiosidade para vocês. As estrelas que estão dispostas na bandeira do Brasil hoje em dia, elas são apenas uma visão do céu do Rio de Janeiro. No dia 15 de novembro de 1889, um cara estava lá assim deitado no pasto, né, olhando as estrelas, podia estar com a namorada do lado, podia estar ali, pá. Mas ele estava lá estarradão no pasto olhando as estrelas e ele pensou...
Por que não botar isso na bandeira do Brasil? Vai ficar lindo. Sétima curiosidade, o Brasil já teve 16 reis do Império Colonial, sendo 2 deles imperadores do Brasil já independentes depois da independência do Brasil. Sexta curiosidade, nós já tivemos 37 presidentes no Brasil, incluindo o atual presidente Michel Temer. Esse ano vai trocar, nós teremos aí 38 presidentes. Esses presidentes que nós tivemos não foi lá na ordem cronológica de 4 anos cada um. Dentre esses 37 presidentes, alguns deles presidiu pouco tempo, outros presidiram os 4 anos completos, outros presidiram 8 anos. Então não vem todos eles na ordem cronológica de 4 anos cada um. Quinta curiosidade, agora nós chegamos no top 5. O Rio de Janeiro já foi a capital de Portugal. Ah, mas como assim, Júnior? Já foi a capital de Portugal? Rio de Janeiro não fica aqui no Brasil? Mas o Brasil já foi colônia de Portugal. Então, sendo assim, Rio de Janeiro já foi capital de Portugal. Isso fez dessa cidade a primeira e única capital europeia fora da Europa. Isso é muito louco, né? Uma capital europeia, mas fora da Europa. Chegamos na quarta curiosidade. E vai melhorando as informações aí. A nossa quarta curiosidade é a seguinte. Você gosta de feijoada? Você come feijoada? A feijoada é um prato brasileiro, mas você sabe de onde que veio a feijoada? Foi inventada pelos escravos. E era o seguinte, os senhores de engenho, que eram os donos, né, dos escravos na época, eles não comiam orelha de porco, nem focinho de porco, nem rabo de porco. Isso eram partes do animal que eram descartados, jogados fora. E os escravos pegavam essas partes aí e cozinhavam no feijão preto, botavam ali os temperos e eles comiam. E foi aí que surgiu a feijoada brasileira que vem até hoje. Chegamos então na terceira curiosidade. Nós vamos falar agora de Dom Pedro I. Lembra dele? É claro que ninguém lembra, né, amor? Já é todo mundo criança, ninguém conheceu ele. Dom Pedro I, o nome dele, sabe como é que era o nome dele? Não era só Dom Pedro e primeiro não fazia parte do nome dele. O nome de Dom Pedro era, prestem atenção, Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Esse era o nome completo de Dom Pedro I. Fala aí, amor. Nós somos da realeza. Nós somos da realeza, nós somos Serafim. Por falar nisso, se você quer ser da realeza também, já se inscreve aí embaixo. Se torne um integrante dessa família Serafim. Faça parte da realeza também. A segunda curiosidade, tenho certeza que vocês não sabiam, nem eu sabia, nem você sabia, amor. Vocês conhecem a obra O Grito do Ipiranga? Que é uma obra que foi desenhada aí para ilustrar como foi o grito lá da independência ou morte esqueci o nome do cara que falou isso aí. Vocês já viram essa imagem, né? Esse quadro. Só que vocês não sabiam que os cavalos dispostos, os cavalos que foram desenhados nessa imagem, na época não eram cavalos. É isso mesmo, não eram cavalos. Era o que, Júnior? Era galinha? Era sapo? Era... E o pintinho-pio. É o pintinho-pio. Os animais que estavam lá presentes naquela data, naquele momento, eram jumentos. Isso mesmo, eram jumentos, onde eles estavam montados ali. E só que para dar um ar assim mais imponente no negócio, mais... Então eles desenharam um cavalo, não botaram um jumento. Coitado dos jumentos, né, amor? Porque jumento é um animal assim... Jumento. Chegamos no top 1. Dom Pedro II
morreu deitado sobre um travesseiro que ele tinha enchido de terra do solo brasileiro. Pode ser um pouquinho... Oh, que bonitinho. Pode ser um pouquinho triste aí, um pouquinho emocionante, mas é isso aí. Vou ficar aqui escorado na parede sem falar nada para dar licença no vídeo. Chegamos ao final desse vídeo, eu tenho um recadinho para dar aqui. Desçam a tela aí e deixem nos comentários perguntas para mim, perguntas para a Camila, perguntas sobre nós, perguntas sobre o nosso canal, sobre a nossa vida, com o que eu trabalho, com o que ela trabalha e perguntas sobre tudo aí. Nós faremos um vídeo respondendo essas perguntas em breve, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Nos siga também no nosso Instagram. Uma observação aqui, eu excluí o nosso Twitter, tá? O Twitter da nossa conta, porque eu não gostei de usar muito o Twitter, tem muita coisa lá que eu não gostei. Então a gente só usa o Instagram. Nos siga lá no Instagram para conhecer um pouco mais da nossa vida e tudo o que acontece por trás das câmeras. Beleza, pessoal? Até semana que vem. Tchau para vocês e Deus abençoe. Tchau, gente.